É a Tua presença que nos capacita, a cada um de nós, Senhor. Seja o Paulão para compartilhar aquilo que o Senhor dirigiu no seu coração, sejamos nós que queremos receber, não como quem está assistindo um noticiário ou um filme da Netflix, mas queremos receber como terra que vai receber semente para frutificar. Nós dependemos de Ti, Senhor, e sabemos que essa é a Tua vontade. Por isso, pedimos que o Senhor derrame graça sobre o Paulão e sobre cada um de nós também. E que, mais uma vez, o Teu nome seja glorificado, Senhor. Amém e amém. Lembrando que há um PDF, né, dessas palavras que foi colocado. O PDF, você não precisa entrar lá no site, no Só Corpo. No próprio PDF tem um link, os links. Então, isso é fácil, dessa palavra, né? Então, facilita muito, né? O PDF que está lá, ele já tem os links, todos os links. É só clicar um por um, com calma e ouvir, né? E eu também recomendo, todos nós recomendamos, né? Foi muito precioso. Eu fui muito sacudido, fui muito impactado também. E, enfim, né? Eu ia trazer a palavra 3 semanas atrás. E aí, foi adiado, né? Porque tivemos aqui uma palavra internacional. Depois teve a palavra do John. Aí eu digo, meu Deus, eu vou... Depois vim do John, né? Aí a gente sempre fica temeroso, por um lado, por causa da responsabilidade que é trazer aquilo que Deus quer falar. Uma coisa a gente tem que falar, eu tenho muita coisa para falar. Mas será que Deus quer falar? Então, é um processo, né? E nesse processo, queridos, o Senhor trouxe esse tema, vocês estão vendo aí, sal da terra. E eu queria começar fazendo uma leitura juntos, a partir do Mateus 5, a partir do versículo 1. Pode colocar por cima, Mateus 5, a partir do 1, que não tem no slide. Pode abrir aí para a gente ler junto. Não sei se vai ter que tirar o PowerPoint, mas acho que ele sobrepõe, né? Que são as bem-aventuranças. Está lá escrito Sermão do Monte, mas a gente sabe que não é. É uma palavra para os discípulos. Então vamos ler juntos. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte. Ele se assentou e os seus discípulos se aproximaram dele. Querem ler comigo, pessoal? Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês, quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegre-se e exultem, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Amém? E aí, no próximo versículo, tem uma afirmação de Jesus. Amém? Diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Amém? Vocês são o sal da terra. Pode continuar lá no PowerPoint. Pronto. Tem que ser na setinha. Às vezes no mouse não vai, não. Na setinha para o lado, ele vai.
Pronto, agora ele vai. Vocês são o sal da terra. Jesus fez essa afirmação. Jesus estava falando para quem? Jesus estava falando antes para quem, pessoal? Para os discípulos. Quem aqui é discípulo de Jesus? Quem aqui? Teve mão, não levantou não. Quem aqui é discípulo de Jesus? Amém. Então Jesus está falando para quem? Para nós. Olhe para seu irmão e diga: você é o sal da terra. Você é sal da terra. Nós vamos ficar nesse versículo hoje. O Senhor falou muito para mim essa semana. E eu queria dizer assim, eu disse assim: Senhor, o que quer dizer isso de fato? Você é sal da terra. Eu queria entender isso. E o Senhor ministrou meu coração, fui pesquisar. Achei alguns textos de um irmão muito precioso que já está na glória, chamado John Wesley. Então, vamos orar. Porque não adianta a gente fazer uma explicação técnica do que é sal, né? A gente quer revelação para nossas vidas. Amém, queridos? Senhor, em nome de Jesus, apresentamos mais uma vez nossas vidas e te pedimos revelação, Pai. Revelação sobre esse tema e a profundidade suficiente que tu quer falar conosco na simplicidade, Senhor. Fala conosco, Senhor. Estamos todos aqui, inclusive eu, Senhor, para aprender contigo, no nome de Jesus. Hoje à tarde, recebi até um áudio, eu passei para Rafa, um desafio lá para ele me explicar. E ele fez toda a explicação científica lá do sal, eu achei muito bacana. Obrigado, Rafa. Eu disse a ele: toma aí aqui o tablet e ministra. Glória a Deus. Como é bom, né, a gente ter... Ser uma família. A primeira coisa, pessoal, que a gente precisa entender que o que é o sal hoje em dia? Porque quando a gente pensa em sal, hoje em dia tem gente que já pensa dizendo assim: estou fora, né? O sal hoje em dia tem muita abundância de sal, né? Principalmente o sal está presente em muitos alimentos. Então hoje todo alimento industrializado, né, tá aí um monte de que o pessoal chama junk food, comida ruim, sal. Tudo leva sal. Todo produto industrializado leva sal. Então, quando a gente pensa em sal, poxa, você é o sal da terra. Mas eu não posso comer sal, a pessoa diz, né? Sal é um negócio que eu tenho que evitar, né? A gente ouve isso todo dia, né? A gente fica ouvindo falar, o sal faz mal à saúde. Por quê? Porque os alimentos, principalmente os industrializados, contêm muito sal para dar sabor. Se coloca sal em exagero e a gente começa a ter pressão alta, né? Começa a ter problema de saúde. Aí, poxa, Jesus dizendo que eu sou o sal da terra, né? Então a gente fica... Mas o sal, o negócio parece, né, hoje em dia tão negativo, né? Mas a gente precisa voltar no tempo. Por isso que eu coloquei essa imagem aí, só para descontrair. Vamos pegar o anos 80 e volta para o futuro. Vamos voltar lá para o passado para a gente estudar o que é o sal. E a primeira coisa que eu achei é o famoso banho de salmoura. No Antigo Testamento, a cultura judaica se dava banho de salmoura, banho de sal. Salmoura é essa água com sal, para os recém-nascidos, para descontaminar, para limpar. E ali em Ezequiel 16:4, ele diz: seu nascimento foi assim no dia que você nasceu. O seu cordão umbilical não foi cortado. Aqui está falando o contrário. O profeta está dizendo o contrário daquilo que era para ter sido feito. E aí ele usa o exemplo da salmoura. Você não foi lavada com água para que ficasse limpa. Não foi esfregada com sal, era para ter sido. Nem enrolada em panos. Então, pegava o bebê, cadê Gabi? Mas não, hoje em dia não precisa, né? O banho de salmoura, eu acho. Né? É uma limpeza diferente, né? É limpeza de gato, né? Tem um produto que tira. Mas era dado um banho de salmoura nas crianças. E havia esses tanques. Tanques como esse eram tanto usados para dar banho de salmoura, como também são tanques judaicos, que eram usados para se purificar, que aí não era de salmoura, para poder se preparar todo um ritual dos levitas e dos
e dos profetas e todo o povo que cuidava, os sacerdotes, para poder se preparar para o serviço do templo. Amém, queridos? Então, o sal ele era importante. Uma outra coisa também muito comum, já na época de Jesus, né? A gente sabe que antes não tinha romanos. O sal, minha gente, era uma forma de pagar. O sal era tão valioso. Imagine o ouro e o sal. Hoje a gente olha assim, se disser para tu, você quer 1 quilo de ouro, de graça? Eu disse, eu quero. Ou 1 quilo de sal? Qual que você escolhe? O ouro. Porque o ouro hoje vale mais que o sal. Mas antigamente, minha gente, numa época como essa, que não havia geladeira, não havia... O sal, ele era caríssimo. O sal era caríssimo. Então, a palavra salário vem do sal. E aí eu até me lembrei do texto de Romanos, né? Que ele fala que o salário do homem que trabalha não é considerado como um favor, mas como dívida. Quando o Romanos está falando isso, ele está fazendo uma alusão ao pagamento de sal. Não era um pagamento de ouro, era de sal. A pessoa no final do mês recebeu uma sacolinha de sal, né? Para ir para casa. E as pessoas estavam ali, só que aquele sal ele podia trocar. Podia fazer uma série de compras com aquele sal, porque era muito valioso. Uma outra coisa que para o povo antigo, que é cultural, tá, pessoal? Que eu creio que veio da origem judaica também, porque depois a gente vai ver por quê. O sal, ele celebrava parceria entre duas partes. Eu quero fazer um contrato, eu quero fazer uma aliança com você. Levava pedra de sal. Levava uma pedrinha de sal e dizia... olha, está aqui, ó, a aliança entre nós. No interior daqui do estado, né, do nosso estado, era um fio de bigode, né? Tem umas coisas assim. Havia um simbolismo de aliança, né? Não precisava assinar nada, né? Hoje em dia a gente tem uns contratos. Se assina, faz reconhecimento em firme, e mesmo assim o pessoal não cumpre, né? Mas antigamente era só na palavra, e no acordo, no aperto de mão, e uma aliança de sal. Então o sal tem esse sentido também, de fazer um pacto, fazer uma aliança, fazer um acordo, ok? Além disso, o sal tem outros usos, e o principal deles é dar sabor. Né? Se você fizer um prato sem sal, né? O pessoal diz logo, é comida de hospital, né, dona Sebastiana? Comida sem sal, você está comendo comida de hospital. Né? Que no hospital, realmente, minha gente, o sal é quase zero. A gente come lá aquele alimento e não tem sabor. Então, o principal valor do sal não é o sal, por exemplo, o ouro. Né? Você pega o ouro, guarda ele, passa 5 anos, ele vai estar valendo uma fortuna. O sal, ele tem que ser usado. Amém? O sal, ele tem que ser empregado. Ele é um ingrediente. Ele é algo que ele tem utilidade se a gente usar ele. Então, ele serve para temperar, ele serve para dar sabor. Ele evita que o alimento se estrague. Tanto é que aqui no nosso Nordeste a gente tem a carne de sol. Se põe no sol a carne com sal. Né? Charque, né? A gente tem a charque, que é bastante sal, para não estragar. Né? E quando a gente vai preparar, é tanto sal que a gente tem que dessalgar. Não é isso? Outra coisa, não sei se vocês sabem, né? Produtos de limpeza são feitos com sal. Aí é um exemplo de eu já usei essa fórmula de colocar para limpar vidro de banheiro. Coloca sal, vinagre, não sei o quê. Mas fábrica de produtos de limpeza utiliza muito sal, pessoal. Porque o sal ele serve para limpar. Como a salmoura, né? Fazia para limpar. O sal ele é um ingrediente químico que serve para limpar. Ou seja, se eu usar o sal, ele serve para muita coisa. E tem outro uso, que eu não coloquei uma imagem, que é a agricultura. É utilizado, ele é um composto que usa sal, muitas vezes, para a terra ficar, ela poder frutificar, vamos dizer assim, a terra ficar saudável, se usa sal. Então, o sal, ele é sustento. O sal, ele é um alimento, e o sal está presente no nosso corpo. Amém, queridos? Então, esse é o sal, a história do sal. Mas tem uma coisa mais importante, chamada aliança de sal. Quem já ouviu esse termo aí? Eu descobri essa semana. Eu fiquei, como diz o Matuto, encafifado, né? Poxa, aliança de sal. Números 18, 19.
que Deus dá valor ao sal. Isso é o mais importante. Vamos ver lá Números 18, 19. Tudo aquilo que for separado dentre as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, ou seja, tudo aquilo que os israelitas forem oferecer ao Senhor como oferta, eu dou a vocês, seus filhos e filhas, como um decreto para sempre, um decreto perpétuo. É uma aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. É daí que saiu o acordo que os povos depois começaram a usar. Deus dizendo, olha, eu faço uma aliança de sal, uma aliança de amizade, uma parceria, uma atitude de amor, uma celebração entre eu e você, entre você e seus filhos e seus descendentes. John Wesley, ele diz assim, o sal é necessário em todos aqueles que ofereceriam oferta aceitável a Deus. Era preciso colocar sal. Amém? Ou seja, espera aí, eu tinha que colocar sal, a gente coloca no alimento para ficar gostoso. Mas diante de Deus, tinha que haver oferta de sal. Ou seja, o sal ele é muito mais do que só um ingrediente. Ele é algo que Deus considera como importante. Vamos ver Ezequiel 43, número 24. Essa imagem aqui vem antes, tá? Essa imagem, tá, pessoal, é um desenho, não é uma foto, não. É um pouco forte, né? É um sacrifício de um novilho. Vocês sabem que quando os judeus iam oferecer um sacrifício para o Senhor, lá na lei diz que tinha que ser um novilho primo. O que mais? Podia ter defeito. Tivesse uma patinha torta, não poderia, tem que ser perfeito. Por que isso? Agora, a gente conhecendo o Novo Testamento, o novilho simboliza quem? Jesus. Por que tinha que ser perfeito? Porque era sem nenhuma falha, sem nenhum pecado. E aí, tem um detalhe, o cordeiro ele era sacrificado, apesar que o sacerdote fazia isso já diante do altar. Não era como nessa imagem que está aí, tá? Ele fazia isso diante do altar. Mas, veja o detalhe em Ezequiel 43, 24. Deus declarou lá na lei, você os oferecerá, porque o texto anterior fala em novilho, perante o Senhor. Isso aí, tá, pessoal, também serve para as outras ofertas, tá? Pomba, os outros tipos de oferta de acordo com a renda, né? Cada um oferecia de acordo com a sua possibilidade. Mas aí ele está falando do novilho, ó, perante o Senhor, e os sacerdotes deverão pôr sal sobre eles e sacrificá-los como holocaustos ao Senhor. Holocausto ao Senhor. Interessante, né? Deus pediu que se coloque sal. Eu fico imaginando ali, queridos, quando eu vi essa cena, eu fiquei imaginando Jesus sendo sacrificado. E não era só o corpo de Jesus, só tudo que representa, mas havia sal, a presença do sal, a aliança de Deus que ele falou entre ele e nós e nossos filhos e os nossos descendentes. Que aliança! E o Cordeiro de Deus, começa a pensar em Jesus, foi sacrificado conosco, por nós, e ele tinha sal, foi colocado sal. Não é qualquer sal, tá, pessoal? Não é qualquer sal, é um sal puro. O sal, um sal, para se chamar de sal, ele tem que ser puro. Não pode ter outros elementos químicos, né, Rafa? Tem que ser sal, é só aquela fórmula do sal que eu nem sei. Mas o sal, ele representa também pureza diante de Deus. Então, aquele cordeiro foi morto. Que a cena é feia, né? Um bicho sangrando, né? Joga sal em cima, né? E vai para o fogo, né? E era feito isso também com os cereais. Bora ler o texto dos cereais. Levíticos 2:13. Tempere com sal todas as suas ofertas de cereal. Não exclua suas ofertas de cereal. O sal, vê que é Deus falando, o sal da aliança do seu Deus. Está vendo? Ele fazendo a conexão com o primeiro texto que lemos lá em Números, que fala da aliança de sal. Acrescente sal a
todas as suas ofertas. Amém, queridos? O que é que nós podemos oferecer ao Senhor? Nossas vidas. Amém? Hoje em dia nós oferecemos tudo, nossas vidas. Mas essa oferta, ela tem que vir com sal. Amém? Ela tem que vir com sal da presença de Deus. Ela tem que vir pura. Oferecei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esta é a forma racional de você cultuar a Ele. Amém? Então, como é importante... Agora sim, a gente viu ali, né, tanta coisa sobre o sal como ingrediente, mas o que define o sal para nós é isso. Amém, queridos? É o que Deus diz sobre o sal. E aí o sal, você não vai mais olhar para o sal torcendo o olho assim, sal, né? Agora a gente vai dizer sal, Jesus, Deus. Amém? Então vamos voltar lá para Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra. Amém, queridos? Jesus está nomeando a gente de sal. Que privilégio. Eu não me sinto sal da terra. Mas Jesus disse que eu sou o sal da terra. Por quê? Eu sou o sal da terra. Mas vamos continuar o texto, que a gente vai entrar mais alguns aspectos. Continuando o texto, ele diz assim: mas se o sal perder o sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Jesus falou isso. De um sal que perde o seu efeito. Do sal que ele é inócuo, que é um sal que não tem, que não presta. Eu fiquei, Senhor, como é que é isso? Porque sal, pessoal, ele não tem validade. Sal, você compra sal, não tem validade. Se você conservar o sal, ele vai ficar ali por anos. E quando precisar dele, ele vai salgar. Mas Jesus disse que ele pode perder o sabor, que ele pode se estragar. Ele pode ficar inócuo, ficar sem efeito. Como poderia acontecer isso com o sal? Então, achei bem interessante nesse processo. Uma coisa, vocês sabem que Israel tem a maior reserva, talvez uma das maiores do mundo, chamada Mar Morto, que não é um mar, é um lago. Chamam de mar, mas é um lago. Tá a 400 metros abaixo do nível do mar. A gente está aqui em Recife, no nível do mar, lá está a 400 metros. Abaixo. Ele está abaixo ao nível do mar, e não acima. Veja que maravilha, é lindo, né? O Mar Morto, você olha assim, sal. Vai para o próximo slide. Olha só essas bolotas aí, ó. É lindo. Tem até onda, né? Vocês dizem, poxa, é um mar, né? Mas é um gigante, é um lago gigante que está... Israel há anos, usa como um local para tirar sal, como fonte de sal. E aí vale uma curiosidade, só para dizer para vocês. Às vezes, todo mar é salgado, né? Mas só para dar uma ideia, Rafa, o mar normal, ele tem 30 a 35 gramas de sal por litro. Você pega 1 litro da água do mar, tem 35 gramas. O Mar Morto tem 300 gramas. E diz que se a pessoa mergulhar no Mar Morto, ela boia, não afunda. Aí diz que é ponto turístico. Os turistas vão lá, mergulham. Porém, tem uma coisa, eu vi um detalhe. O cabelo da pessoa fica seco. E a pessoa não aguenta ficar muito tempo. Se você tiver um cortezinho na pele, já arde na hora. Ele diz que até a pessoa descobre corte, onde não sabia que tem. E depois de um tempo, a expressão que usaram no texto que eu li foi que a carne dói. É tanto sal que a carne dói. A pessoa dá agonia e quer sair dali. Vai virando charque. Uma charque humana. Vocês estão entendendo, pessoal, que o sal, a carne não gosta muito de sal. A carne não gosta muito de sal. Sim, nada. Não tem vida. Exato. Os animais não conseguem, os peixes não conseguem sobreviver ali. É lindo, né? Você olha, é um espetáculo. E aí os judeus usam isso como fonte de sal. E o que é que eles faziam, né? Uma parte desse sal, os judeus pegavam dali, os sacerdotes.
eu acho que nem os próprios sacerdotes, era um pessoal que recolhia para eles. Tirava ali do Mar Morto. Agora veja que bolota de sal bonita, né? Sal puro. Pegavam sal, levavam sal para o templo. Uma parte era utilizada na medicina, outra na alimentação, mas uma parte vinha com impurezas. Uma parte desse sal, o melhor desse sal, o sal do sal, vamos dizer assim, o mais puro, sem ter nenhum fragmento de areia, de outro detrito. Eu quero até fazer uma observação aqui. Tem gente que olha para o sal rosa do Himalaia e diz, poxa, esse sal... Minha gente, o sal rosa do Himalaia é fake news. Ele é rosa, se você pesquisar, porque ele tem impureza. Ele é tirado de uma geleira lá do Himalaia, que tem vários outros minerais. E aí existe um misticismo em cima disso, dizendo que esse sal é especial. Ele tem aquela cor rosada, é a impureza. O sal ele não é para ser cor de rosa, ele é para ser da cor que a gente conhece, igual aquele sal grosso que a gente compra. Eu deixei de comprar sal rosa do Himalaia faz tempo. E aqui no Brasil a turma bota tinta para ficar cor de rosa. Então é fake news. Nem do Himalaia, é lá do Rio Doce, do Janga. Não, bota tinta lá, tinta comestível. Então, por isso que você olha assim, poxa, ele é rosado, esse sal é puro, não. Ele é rosa justamente porque ele não é puro. Se fosse para ser usado no templo, ele não serviria o sal rosa do Himalaia. Ele seria reprovado e ele seria tido como sal estragado. Para você ver, vocês sabem, quando a gente estuda o Antigo Testamento, que o nível de exigência era muito alto das coisas referentes às coisas de Deus em relação à santidade, que tem uma referência para nós hoje. Você vê detalhes técnicos, né? Então, o povo judeu, quando ele viu isso aqui está um pouco misturado, sei lá, aquela bolota de sal lá veio meio amarelada, veio com uma cor diferente, não serve para ser usado nos sacrifícios. O que é que a gente faz com esse sal? Bom, passa aí o slide. Aqui está o antigo templo, uma representação, uns bonequinhos ali desenhados. Pode adiantar. Ali é o átrio, onde o povo pode entrar. Está vendo que é um pátio grande, né? Uma vez a cada 2 anos, a última vez que nevou em Israel faz 6 anos. Neva em Israel, pessoal. Eu nunca tinha observado isso. Pode ir para o próximo slide. Olha lá, ó, Israel. É tão deserto, Paulão, mas neva. A última vez foi agora, em janeiro, em 2022, em janeiro de 2022, e depois tinha passado 6 anos sem nevar em Israel. E aí, esse sal misturado, que não presta, ele é guardado em depósitos. Quando é nessa época do inverno, os sacerdotes lançam fora, lançam no átrio. E aí as pessoas podem pisar para não escorregar. Esse é o sentido que Jesus falou. Que se o sal ele se torna sem sabor, ele serve para ser jogado fora. Ele não serve como ingrediente, ele não serve para colocar na oferta, ele não serve para o seu propósito original, ele é usado para um outro propósito, que é ser pisado pelos homens para eles não escorregarem. Vocês estão entendendo, queridos? Assim, Deus está fazendo conosco. Ele quer que o nosso sal seja conservado íntegro, puro, sem mistura. Amém? Então, para mim, clareou. Fez assim, poxa, Senhor, obrigado. É isso que Jesus está falando. Porque você começa a imaginar um sal sem sabor. Mas o sal é sal de todo jeito. Né? E aí a Rafa me explicou. Se você pegar água... Quem aqui fez um churrasco e deixou o sal grosso debaixo de algum lugar... e depois deu uma chuva e molhou. Eu já passei por isso. Quando você chega lá, o sal já derreteu. Fica feito uma bola. Vai embora boa parte do sal na água. Porque o sal, contato com a água, ele se dilui. Ele salga a água. Mas se eu jogar muita água, o que é que vai acontecer? Vai perder o sabor. Ele não vai ficar, a água vai ficar no começo uma água bem salgada, e depois vai ficar aquela água aguada, né? Uma água sem sabor, uma água salobra. Entendeu, meus irmãos? Então, o sal, a gente não pode ficar guardando sal para não usar. O sal que Deus nos deu, nós somos sal da terra, amém?
nós temos que usar esse sal. Ele chamou a gente de sal, então a gente tem que ser usado pelo Senhor. Amém, queridos? Ele quer nos usar. Precisamos ter cuidado para que nós não sejamos contaminados. O nosso sal precisa salgar o mundo. Sal é feito para salgar. Né? Engraçado, quando a gente faz churrasco, né? O interessante, para quem é especialista em efeito Pedrão, colocam o sal grosso, né? Aí você coloca aquelas pedrinhas sobre a carne e depois ela se derrete, né? Aí você acha que vai ficar um absurdo de sal e não fica. Fica gostoso. E tem uma função ali, né, que eu não sei explicar, mas eu sei que dá um sabor diferente de que você pegar um sal refinado e jogar, né? É totalmente diferente. Então, o sal é feito para salgar, né, queridos? Essa é a principal função do sal. Não importa o que, se é um produto para limpar, se é agricultura, é feito para salgar, é feito para ser usado. Marcos 9, 49 e 50, nós somos sal da terra, né? Ele diz assim, cada um será salgado com fogo. Isso é Jesus falando, no 49. Quando chega no 50, ele diz assim, o sal é bom. Amém, queridos? O sal é bom, mas se vier a se tornar insípido, sem sabor, eu botei esse parênteses aí, misturado. Como restaurar seu sabor? Teria que pegar todas aquelas coisas sujas, né? Botar para evaporar, para tentar extrair o sal dali. Mas não é fácil, não. Né? Então, ele está dizendo como restaurar o sabor. É um processo muito difícil. Como restaurar? Então, ele diz, olha, o teu sal... Não é para acontecer isso com o teu sal. Amém, queridos? Tenham sal. Jesus aí entra num detalhe. Em vós mesmos. Olha a dica de Jesus. Tenha sal em vós mesmos. Dentro de mim. Amém, queridos? Eu sou o sal da terra. Mas Jesus diz que eu preciso ter o sal dentro de mim. Amém? E diz... E vivam em paz uns com os outros. Eu consigo ter comunhão sem sal dentro de mim? Não. E como é que eu posso ter sal dentro de mim, né? Já já a gente vai falar sobre isso. Mas o sal é o tempero que a gente precisa para a gente ter comunhão com Deus e com os nossos irmãos. Amém? E ele diz, tenha sal em você. Se Deus está dizendo que tenha sal em você... significa que é algo que eu posso fazer. Amém? É algo que eu posso fazer para eu estar cheio de sal. Já que eu sou o sal da terra, não é simplesmente, tu és sal da terra, amém, vai viver tua vida. Como Paulinho falou, a gente está passeando no shopping, a vida relaxada, o Senhor está dizendo, tenha sal. Alertando, tenha sal em vós mesmos. E vivam em paz uns com os outros, como consequência. Amém? Colossenses 4:6, ele diz, o seu falar seja sempre agradável e temperado com sal, para que saibam como responder a cada um. Amém, queridos? O meu falar precisa ter sal. É mais uma outra dica que Colossenses dá. E o livro de Colossenses, né, se você ler depois, vai ver que ele fala sobre a vida, sobre as coisas que contaminam o homem. Amém? Nosso falar, nosso agir precisa estar sempre temperado com o sal de Deus. É isso que eu quero para a minha vida. Você quer isso para a sua vida? Jesus disse que somos sal da terra. O Senhor não disse que somos o ouro da terra. Entende, queridos? Nós somos ouro para Deus, somos preciosos para Deus. Mas Ele não chamou a gente de ouro da terra, chamou de sal da terra. É diferente. Amém? Vocês já perceberam? E aí vem uma pergunta, né? Como salgar o mundo? Amém? É o que interessa para a gente. Como salgar o mundo? Quem quer salgar o mundo aqui? Como salgar o mundo? Já percebeu que o sal... Pode ir.
O sal é um ingrediente muito forte. Salgar o mundo, isso aí é um deserto de sal, que eu acho que é aqui na América do Sul, se não me engano, na Patagônia, por ali, não lembro. Mas é um deserto de sal. Dá a ideia assim, imagine a terra cheia de sal, da presença de Deus, hein? Cobrindo tudo, Rafa. É tudo branquinho, né? Mas não é neve. E não tem aquele gelo que, né? Tem o sal. Como a gente pode salgar esse mundo, pessoal? O sal é um ingrediente muito forte. Você já percebeu que é fácil a gente errar numa receita, né? Se você botar um pouquinho a mais de sal, fica um gosto horrível. Tem que botar batata. Tem uma técnica daí internacional que bota batata, né? Para a batata chupar o sal, para dar uma amenizada. Tem gente que joga açúcar para dar uma balizada. Aí daqui a pouco começa a ter um gosto esquisito, né? Eu já fiz isso. Fazer um aratu, aí ficou salgado. Eu disse, rapaz, o que é que eu faço? Eu vou botar açúcar, que é o contrário. Ficou uma maravilha, só que não, né? Não ficou gostoso, não. Não perguntei à esposa. O sal é muito forte. Amém? E glória a Deus por isso. Sal, o sal que tem em você, meu irmão, é forte. Amém? Onde é que a gente pode usar esse sal? O sal que está em nós é a presença de Deus em nós, queridos. É o Espírito Santo que veio habitar em nós. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Em nós é o sal. Se tirar o Pai, tirar o Filho, se tirar o Espírito Santo, a gente não sobra nada. A gente é uma pessoa que não serve, inútil. Vocês estão entendendo, queridos? Nós temos sal. Deus deu esse sal para você quando você se batizou nas águas. Amém? O sal está dentro de você. Amém? A gente precisa levar esse sal da presença de Deus para onde a gente for. Para onde a gente pode ir? O sal da presença de Deus. Amém? Vamos levar o sal da presença de Deus? Quem quer levar o sal da presença de Deus? Onde eu posso levar? O que é que eu posso levar? Qual é o sal? A palavra é um sal. Outro sal, oração. Meus irmãos, vocês conseguem se conter de uma pessoa dizer para você, estou doente. E você, posso orar por você? Eu passei por isso essa semana. Pós-retiro, né? O Senhor puxou tanto minha orelha, assim, deu uma sacudida. Aí eu estava com um colega, que por um acaso, ele é sobrinho de Denise, lá de Porto Alegre, esposa de Fernando. A gente descobriu depois. O nome dele é Pedro, orem por ele, está na minha lista. E ele disse assim, Paulão, eu disse, está tudo bem, Pedro, está uma esquisita. Ele disse, não, estou com Covid. Eu disse, posso orar por você? Se eu pensasse, eu não ia dizer nada. Eu nem pensei. Se pode. Aí eu orei por ele. Ele me agradeceu muito. A gente tem que levar sal para tudo, queridos. Não pense muito. Leve. A palavra, a oração. O que mais? Amor. Às vezes a gente fala demais no ambiente de trabalho. A gente tem que amar. A gente tem que ter atitude de amor com as pessoas. Não só falar. Serviço, que é uma atitude de amor. Serviço. Graça do Pai. A gente vai levar a graça do Pai. Você tem a graça do Pai. Às vezes o diabo ele coloca essa mentira. Tu não tem graça. Eu mesmo não. Em mim mesmo não. Mas o Espírito Santo que habita em mim é cheio de graça. E eu vou dar espaço para ele. Amém, queridos? Não vou dar espaço para encher minha mente com um monte de coisa. Vou dar um espaço para ser usado pelo Senhor. Eu lembrei, eu aprendi, né, com o John, aqueles 3 P's, né? Presença, poder e propósito. E eu também repito muito nas palavras que eu trago. Se eu observar, vai ter sempre elas. É isso, queridos. Se eu pudesse resumir, no que a gente precisa para salgar o mundo, a gente precisa disso. Presença, poder e propósito de Deus. Amém? É os 3 P's que João disse que quando ele... Eu não sei se ele falou aqui, foi lá na chácara. No túmulo dele vai ter na lápide lá. Presença, poder e propósito. Aí ele vai ressuscitar, né? Ele disse. Mas é verdade, queridos. Isso que John fala não é uma coisa que ele inventou, está na palavra. Presença de Deus. Poder de Deus, Wallace. Poder de Deus para testemunhar. Carlos já disse para mim, olha, tive uma oportunidade de evangelismo. Mais tarde eu vou lhe dizer. Não foi isso, Carlos? Disse? É isso, queridos. Amém. E quando a gente
manifesta o poder de Deus, manifesta a presença de Deus, o pecado ele vai perdendo força na vida da gente. Entende? Quando a gente acorda de manhã e ora, Alex todo dia me manda uma música de manhã, 5 horas da manhã. Vamos orar? Alex acorda de 5 para orar, todo dia. É o horário dele. Eu tenho um horário um pouco diferente. Que bênção! Já está ali se apresentando ao Senhor. Vamos aprender com esse irmão. Amém? Vamos reservar tempo para buscar o Senhor, para encher a mente com louvores. Ler a palavra todos os dias, se alimentar. Amém? A afirmação de Jesus continua em Mateus. A gente leu Mateus 5, né, do 1 ao 12. A gente não passou de Mateus 5, quer dizer, a gente leu outros textos. Mas a base está em Mateus 5. Quando chega no 13, a gente viu, vocês são sal da terra. No 14, aí Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Você, Kleber, é a luz do mundo. Mas Jesus não é a luz, mas ele está dizendo, olha-se, você é a luz do mundo. E aí o próximo versículo, não sei se eu coloquei, eu não coloquei, tem mais na frente. Uma luz, pessoal, pode deixar no antes ainda. Uma luz, se ficar num lugar embaixo, não ilumina, né? A luz tem que ficar num lugar alto para aparecer. A luz tem que brilhar. Amém, queridos? Não está falando da gente aparecer no sentido de nós aparecermos. Não, a luz. Ele está falando da luz. A luz que há em vocês. Amém, queridos? Ou seja, as suas obras. O que você faz. Que é a presença de Deus. Amém? Tudo aquilo que é de Deus. Essa é a luz que a gente tem que brilhar. Esse é o sal que precisa salgar. Amém? Você vai brilhar a sua luz. Quem vai brilhar a sua luz lá fora? Amém, queridos? Que aqui dentro é fácil. Está cheio de luz aqui, né? Fica irradiando, né? Na presença de Deus. Mas quando for na segunda-feira, que Mel estiver na faculdade, né, Mel? Que você estiver no seu trabalho, Mel está na salinha. Você Paulo estiver lá na fábrica, ele é luz de Deus lá. Né, Paulo? Amém, queridos? Mateus 5,16 diz assim, assim brilha a luz de vocês diante dos homens. Vocês estão entendendo, queridos? É para fora. Diante dos homens. Para que vejam as suas boas obras e glorifique o Pai de vocês que está nos céus. Amém? Quem deseja isso? Mas Paulão, eu não consigo ver isso. Mas o Senhor vai revelar, o Senhor vai fazer isso na sua vida. Amém, queridos? O Senhor vai fazer. Se você tem uma má atitude, você vai mudar. Você vai mudar a atitude ruim para a boa. Amém, queridos? Para que seja manifesto a glória de Deus através da sua vida. Ah, mas eu tenho aquele colega lá que é chato. Tem aquele... Eu participo muito de reunião de condomínio, né? E aí teve uma reunião que o cara foi meio grosseiro comigo, assim, foi algumas semanas. Aí o coração ficou agitado. Eu comentei em casa, mas eu não disse nada na hora. Mas fiquei, né, guardando aquela coisa, né? Aí eu fui orar. Ore. Fui orar. Inclusive o rapaz que foi grosseiro comigo me pediu desculpas quando acabou a reunião. Mas eu fiquei com aquela resistência no coração. Parece que assim, você ficou queimado comigo. Sabe como é? Que às vezes a gente evita. Poxa, eu não sou obrigado a conviver com todo mundo, então. Mas o Senhor falou para mim, você vai orar porque Ele precisa do Senhor. Amém? E aí, depois eu me encontrei com esse rapaz, e a gente conversou, e eu não tive mais peso nenhum depois de ter orado. Amém, queridos? É normal a gente ter essas coisas? É, irmão, a gente tem carne. Mas ela precisa mergulhar no mar morto. Entendeu? Para dar umas ardidazinhas na carne, incomodar a carne. E aí, o que é bom para a carne? Jejum. Quebrar, bom para a carne não, é bom para o espírito. É ruim para a carne, é bom para a nossa vida. Para acabar com essa vontade da carne. Jejuar. A cruz.
Mas o jejum ajuda muito nesse processo, né, Nando? De a gente ir para a cruz. E a gente mudar hábitos na nossa vida. E você olhar assim, poxa, eu vou fazer isso todo dia. Aí no primeiro dia é terrível. Como aconteceu, de eu ficar com raiva do rapaz. Aí depois você vai praticando. Aí é igual um exercício físico, que no começo, né, Mirela, dói tudo, né? Os músculos ficam tudo doloridos. Você descobre que tem músculos que não sabia que existia. Não faz musculação, né? Deve passar por isso. Não passa mais não, porque ele faz com frequência, né? Mas depois de um tempo, o corpo vai cedendo. Você manda no seu corpo, não é verdade? A gente é que manda no nosso corpo. Nós somos mordomos do nosso corpo. Tem uma palavra muito boa sobre isso, para não abrir parênteses, de Valnice Milhões, sobre mordomia do corpo, vale a pena. Mas, queridos, nosso corpo é o templo do Espírito Santo, e nós somos sal e luz. Amém? Deus vai transformar nossas vidas. Mas nós precisamos já manifestar a luz de Deus. Paulinho gosta dessa expressão. Deus troca o pneu do carro, o carro andando, né, Paulinho? Uma vez, eu acho que foi Paulinho que falou isso. É uma coisa incrível, né? Não sei como é. Aí Deus troca o pneu do carro com o carro em movimento. Ele não quer que a gente pare. Vocês estão entendendo? Não, eu vou ficar em casa, eu não vou mais sair até que eu vire santo. Aí quando eu conhecer toda a Escritura, de cabeça, decorado, os textos, eu vou evangelizar. Quando é que você vai aprender? Morreu, né, irmão? Morreu. Eu mesmo não consigo decorar, assim, feito o John, por exemplo, alguns irmãos. Mas aquilo que Deus deu para você, você obedeça. Aquele pouquinho. Foi a oração em línguas aqui. Aí Deus deu uma palavrinha só. É aquela palavrinha que você vai orar em línguas. Amém? Mateus 5,16 diz... não, desculpa, eu já tinha lido. Desculpe. Vamos ser sal e luz da presença de Deus. Uma coisa que eu queria fazer uma observação aqui, tá, queridos? Há uma pressão muito grande e isso vai aumentar nos últimos dias. Estamos nos últimos dias. Para que a gente se cale. Tá? Isso, se acostume. Isso são leis. Isso não é uma coisa que está acontecendo só no Brasil, não, tá, pessoal? As redes sociais, todo lugar, vai chegar uma hora que a gente não vai poder falar claramente as Escrituras, como a gente falava antes. Nós vamos ser julgados por isso, vamos ser acusados. Porque o mundo, ele se incomoda com a luz. A luz, ela incomoda as trevas. Mas você não se cale, amém? Não se cale. Continue anunciando o reino com ousadia. Amém? A gente não deve se calar, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Quando o Evangelho continua valendo. As leis dos homens mudam, né? As pressões, né? Hoje há uma pressão. No mercado de trabalho, no meu trabalho, eu trabalho com muitas empresas diferentes. Toda semana eu converso com empresas diferentes. E eu sei a diferença que há para a minha geração. É muito diferente hoje. Há uma pressão sobre comportamentos, sobre certos modelos. Os desenhos animados, tudo que a gente vê hoje está contaminado e vem com uma carga muito forte, muito pesada. Mas não se cale, continue sendo profeta. Porque toda essa filosofia aí, satânica, ela não resolve o problema do homem. O que resolve é o Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, queridos? Aí passou na minha cabeça, eu sou uma cocada de sal. Né? A gente usa esse termo pejorativamente, né? Fulaninho, em vez de dizer que é uma pessoa doce, ele diz que é uma cocada de sal, né? Mas eu sou uma cocada de sal no bom sentido. Amém? Nós somos uma cocadinha de sal de Jesus. Uma rapadura de sal. Que não se dobra. Amém? A gente faz a vontade de Deus. Amém, queridos? Quem aqui é uma rapadura de sal do alto aqui? Nós somos. Amém, queridos? Porém, nós temos doçura do Espírito Santo.
Nós não precisamos entrar em atrito com essas filosofias aí, essas discussões, que não leva a nada. Foco no reino, em pregar o reino, tá? A gente não vai entrar lá nessas questões de descobrir porque o gênero, não sei o quê. A gente já sabe, queridos, a palavra já deixa claro. Então a gente fala aquilo que é de Deus para a pessoa. Vai na raiz do problema, anuncia Jesus, o plano de Deus para a vida daquela pessoa. Não adianta você discutir, sabe? Ficar, amém? E é assim que deve ser na nossa faculdade, no nosso trabalho. Amém, queridos? E cuidado com as redes sociais, porque as pessoas interpretam o seu posicionamento como sendo falta de amor. Eles não entendem o seu posicionamento. Apesar que a gente não tem medo de falar que menino é menino, menina é menina. Mas a gente deve ter cuidado nas colocações, porque as pessoas não têm o entendimento aberto pelo Espírito Santo. E aí pode se fechar uma porta do Evangelho. Amém, queridos? Mas jamais abra mão dos princípios de Deus, nem relativize. Porque somos sal da terra. Somos sal da terra. Assim, a luz resplandece nas trevas. Essa é a garantia, né? Que Jesus diz. Isso aqui é em João, capítulo 1, versículo 5. A luz, ela prevalece, queridos, nas trevas. A luz não é a nossa luz. Ele diz a sua luz, mas a luz é Ele em nós. Ela vai resplandecer nas trevas. Amém, queridos? E contra elas as trevas não prevaleceram, falando de Jesus, né? E depois foi cumprido com a morte de Jesus. E aí, para finalizar, somos sal da terra, como também mais algumas coisas. Eu coloquei só os tópicos, tá? Para a gente encerrar. Amando, honrando. No meu computador ficou claro, aí quando veio para cá ficou escuro. Não tem problema, não. Eu vou lendo. Amando, honrando, perdoando, servindo nossa esposa e marido. Isso é ser sal da terra também. Amém, queridos? Amando, honrando o próximo, servindo nossos pais. Amém? Perdoando. Não tomando a forma deste mundo. Tendo uma vida que vence e prevalece no poder do Espírito Santo. Se não me engano, tem um livro que é A Vida que Vence. Não sei se é do Otmani, né, Nando? Muito bom, que vale a pena ler. Tendo uma vida que vence e prevalece no poder do Espírito Santo. Amém? Então é isso, queridos. Somos sal da terra. Que o Senhor, hoje nós vamos cear daqui a pouco, né? Que o Senhor possa renovar em nós esse entendimento do nosso papel enquanto a gente está aqui. Amém? Amém, queridos. Glória a Deus, palavra preciosa do Senhor para nós. Nós vamos realizar a ceia daqui a pouquinho. Mas antes esqueci a garrafa. Mas tem um propósito para essa garrafa aqui. Vou botar a garrafa dentro desse saquinho aqui. Nesse retiro, a primeira ministração do retiro foi a do Fernando Silveira. Extremamente preciosa. Todas elas, mas a do Fernando falou muito forte comigo. E o tema foi Entendendo a Paternidade de Deus. Muito boa, né, Dani? Muito boa, né? Preciosíssima. E o Fernando trouxe umas informações, eu não conhecia e fizeram toda a diferença para mim. E eu quero compartilhar isso com vocês. O Fernando disse que no tempo do Império Romano, o direito romano permitia que um pai rejeitasse o seu filho por vários motivos, inclusive nenhum. E a sociedade romana, a família na sociedade romana, já estava bem afetada
e os interesses econômicos e políticos estavam acima das relações de vínculo, de cuidado, de amor. Então, se um pai não se agradasse do seu filho por questões físicas ou intelectuais ou qualquer outro motivo, esse pai podia desprezar o seu filho, rejeitá-lo. E havia uma solenidade, que eu não lembro o nome, se alguém aqui lembra. Dias lústricos. Dias lústricos. Uma coisa horrorosa. Nesses dias, nessa solenidade, o pai podia pegar o seu filho enrolado em panos, se fosse muito pequeno, e ele então colocava o filho no chão, assim. E ele ficava ali. Aquilo era a ação formal de rejeição. E se nenhuma outra família fosse pegar aquela criança, ela se tornava uma criança órfã, rejeitada. E alguém poderia pegar aquela criança para criá-la como escravo. Não filho, mas escravo. E a criança que não fosse tornada escravo, essa foi uma... Eu fui pesquisar um pouquinho, pouca coisa. A criança que não fosse tornada escravo, ela tinha duas alternativas. Se fosse do sexo feminino, seria prostituída. Se fosse do sexo masculino, seria treinada para lutar na arena. Não a nossa arena aqui, mas a arena romana contra leões, tigres, ou luta contra outros gladiadores. Esse era o destino de uma criança rejeitada publicamente pelos seus pais. Então, o direito romano permitia oficialmente a rejeição. Por outro lado, se aquela criança fosse adotada por outra família, e a adoção podia acontecer em qualquer idade, o direito romano proibia aquela família que tinha adotado a criança de rejeitá-la. Era mais seguro ser uma criança adotada do que ser um filho natural. Paulo estava lá, né? Viu isso? Uau! Era mais seguro ser um filho adotado. Por que isso foi tão forte para o meu coração? Porque esse é o pano de fundo da carta de Paulo aos Romanos. A carta não foi escrita para outro povo. O Espírito de Deus levou Paulo a escrever aos Romanos. E você agora vai acompanhar aqui, se você puder, meu amado irmão, Romanos 8, versículo 15, lembre-se, um filho adotado estava mais seguro do que o filho natural. E o Espírito de Deus diz para mim e para você esta tarde, porque vocês não receberam um espírito de escravidão, para viverem outra vez atemorizados, como aquela criança que era rejeitada pelo pai e não era adotada por ninguém, era uma vida atemorizada. Mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus
e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso lembra a mim e a você que os sofrimentos desse mundo não são resultado da falta de amor de Deus por nós, porque o seu Filho natural, o primogênito, ele sofreu por nós. Na verdade, o Filho primogênito, você deve lembrar do instante em que ele estava na cruz, e ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? O Filho primogênito precisou ser colocado no chão pelo Pai, para que eu e você fôssemos adotados. Amados irmãos, a obra de conversão é o caminho único, existente, para voltarmos ao propósito de Deus, não é o final de tudo. Porque o propósito é ter a mim e a você como filhos, em uma família. Você diz amém? Meu irmão, eu lia esta passagem de adoção e eu descobri que havia um preconceito no meu coração. Eu ficava incomodado. Eu sou filho, obrigado, mas sou filho adotado. Havia um preconceito. E lá no retiro, eu descobri por que havia um preconceito. Porque eu sou de uma geração onde havia preconceito com a adoção. No direito brasileiro, só depois da Constituição de 88, é recente isso, um filho adotado tem os mesmos direitos de um filho natural. Até 1988, não tinha. Não tinha direito à herança, não era equiparado aos filhos naturais. Mas a palavra de Deus diz e fala de uma outra situação, de uma adoção que não pode ser revertida. Você está entendendo? Porque está sendo escrita para homens de uma cultura onde isso era sério. Não pode ser revertida a minha e a sua adoção. E tem mais, equiparados com Cristo na herança. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com o Filho natural, com Cristo. Você pode dizer amém? Ah, que obra tremenda. Hein, Wallace? Que obra tremenda. Adotados na família de Deus. Seguros por causa desta ação soberana do nosso Pai. Você e eu podemos dizer: Abba, Pai. Abba, Pai. Com toda tranquilidade e segurança, com toda liberdade, sem medo de estar ofendendo, de estar indo além do que deveria. Porque é isso que o Espírito de Deus comunica ao nosso coração. Nós podemos dizer: Abba, Pai. Papai, Paizinho. Meus amados, nós vamos fazer a ceia, participar da ceia. E a ceia trata exatamente dessa inclusão. Eu falei isso lá no retiro. Inclusão é uma palavra que nos nossos dias está completamente deturpada. Inclusão, hoje em dia, significa você pode fazer o que quiser, o que pensar, e está excelente, está ótimo, você não está errado. É claro que está errado. Se não fizer a vontade de Deus, está errado, é pecado. Não é dessa inclusão que a palavra fala. A inclusão que a palavra de Deus fala é: nós que não somos filhos, fomos adotados na família de Deus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, Atos, nós somos adotados na família de Deus. Quando entregamos o governo de nossas vidas, fomos adotados, lavados pelo sangue de Jesus, incluídos na família que não era nossa.
Nós não tínhamos nenhum parentesco com Deus, mas Ele nos fez seus filhos e filhas. Amém, Ivanete? Esta é a base segura da nossa vida. É a base segura, não depende do que eu sinta, não depende do que você pensa, dos pensamentos que vêm na sua cabeça. Quando eu era criança, eu já ouvi falar que alguns filhos mais velhos fazem essa maldade com seus irmãos. Eu fiz. Eu acho que é ciúme, né? Do filho que veio depois e recebe a atenção dos pais. E eu dizia para meu irmão que ele não era filho de meus pais. O bichinho chorava. Eu tenho só 2 anos mais que ele. Ele chorava. Que maldade. Não importa o que digam. Não importa o pensamento, o sentimento que vem no seu coração. Porque o Espírito de Deus está acima disso. E há uma garantia de que a todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome. E Paulo disse em uma de suas cartas, isso não tem a ver com o que corre, nem com o que faz, ou seja, não tem a ver com performance, não tem a ver com obra humana, tem a ver com a obra soberana de Deus. Amém? Esta a verdadeira obra de inclusão. Os irmãos que nos ajudam aqui na ceia, por favor, e você que vai receber, vai participar da ceia, eu peço que não converse agora, mas ao contrário, feche os seus olhos e admira o seu Abba. Fala com o seu papai desta grande obra de inclusão segura, de adoção. De pessoas como eu e você, que não merecíamos, que não merecemos, que não fizemos por merecer, mas que fomos resgatadas do nosso fútil procedimento.